Muito bom dia, mulher de Deus! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem na sua casa, na sua vida. E seja muito bem-vinda a mais um devocional, uma jornada onde a gente vai crescer juntas, onde o Senhor vai nos lapidar, onde o Senhor vai nos amadurecer para um novo tempo. Amém? Eu quero orar nesse momento com você e declarar a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, Pai. Muito obrigada, Jesus, por mais um dia de vida. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor cuida de tudo. Nós te louvamos porque o Senhor é o único Deus da nossa vida. Muito obrigada, Pai, pelo ar da vida. Muito obrigada pelo privilégio de estar mais um dia viva na tua presença. Que possamos ser um instrumento vivo, Pai, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Gente, hoje eu quero falar de um tema que ele foi muito pontual na minha vida. Um tema onde Deus fez com que eu amadurecesse, onde eu fui treinada, por Deus, e algo que realmente eu vivi, algo que eu tenho autoridade para falar. Não é uma mensagem vazia, mas é uma mensagem cheia de autoridade. Hoje eu quero falar sobre o perdão. Hoje eu quero falar que a melhor escolha que você tem para fazer hoje é perdoar. Lá em Lucas 10, do 10 ao 30 ao 35, vai contar uma história. Eu não vou me deter aqui porque ela é comprida, mas eu vou contextualizar para você poder entender. Mas eu quero que você pegue o PDF e leia. Vai contar que existe um homem que está num percurso. Ele está saindo de Jerusalém, indo para Jericó. E nesse caminho, alguns ladrões assaltaram ele e deixaram ele quase nu, na verdade nu. E a palavra vai dizer que deixaram ele quase morto. Eu vou ler esse pedaço para você. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. E aí, essa história vai percorrer e vai dizer que esse homem está caído. E passou um levita, passou um sacerdote, não ajudaram ele. Mas passou um homem, um samaritano, que estava com azeite e vinho em suas mãos e parou e ajudou ele. Sabe o que eu entendo? Sabe o que Jesus falou um dia? Essa palavra Deus me deu um dia onde eu estava questionando algumas coisas no meu quarto. E Deus me deu essa palavra. Gente, hoje o devocional vai ficar mais comprido, mas vai ser para glorificar Deus. E eu estava no meu quarto e Deus me falou. E eu estava questionando algumas coisas que eu tinha vivido e eu tinha que ser curada. E eu falei bem assim, Senhor, como está sendo difícil eu perdoar a minha família? Como está sendo difícil eu perdoar aqueles que poderiam me ajudar e não me ajudaram? Porque aqui nesse contexto, aqui nessa história, passa o levita e passa o sacerdote, não ajuda esse homem. Esses dois homens tinham autoridade no reino de Deus. Esses dois homens serviam a Deus. Então eles levavam uma posição, eles levavam um título. E quando eu estou no meu quarto, Deus fala para mim, Tatiane, a tua família não te ajudou quando você mais precisou, porque elas não tinham nada para te oferecer. As mãos delas estavam vazias. E a palavra vai dizer que o samaritano tinha azeite e vinho nas suas mãos. E Deus falou bem assim para mim, sabe por quê que muitas vezes as pessoas não nos ajudam? Porque às vezes elas estão com as mãos vazias, elas não têm nada para oferecer. E não porque elas são más, não porque elas não querem, é porque realmente elas não têm nada para oferecer. E eu comecei a entender o meu processo. Eu vinha de um trauma muito grande por causa do abuso. Quando eu era pequena eu sofri abuso sexual e aquilo me feriu, aquilo me trouxe uma revolta, aquilo me trouxe traumas. E por muito tempo eu carreguei isso. Por muito tempo a gente carrega coisas que não são nossas, coisas que colocaram em mim e em você. Mas hoje a palavra você não vai perdoar porque a pessoa merece. Você não vai perdoar porque você é bonzinho. Você vai perdoar porque você merece paz. Você merece caminhar
não com essa bagagem atrás de você que um dia colocaram em você. Entenda isso. A melhor coisa hoje que você tem para fazer é perdoar. Perdoar aquele que te feriu, perdoar aquele que te traiu, perdoar aquele que te abusou, perdoar aquele que não foi leal a ti. O perdão, escute isso, anote isso no seu devocional nessa manhã. O perdão é a chave para o recomeço. Mulher, saia deste lugar. Saia deste lugar de dor. Saia deste lugar de ferida. O Senhor quer te levar para um novo tempo. O Senhor quer te tirar desse lugar. Não deixe, escute isso, não deixe o mau comportamento de alguém arruinar a sua vida. Alguém te fez um mal e essa pessoa conseguiu acabar com a sua vida. Hoje você não consegue dormir mais direito, hoje você toma remédio, hoje você está depressiva, porque o mau comportamento de alguém arruinou a sua vida. Mas eu quero declarar no nome de Jesus, você vai sair deste lugar, mulher. Você vai sair deste lugar, você vai se posicionar no lugar de uma mulher curada. Eu quero declarar que nessa manhã Deus está curando corações. Eu quero declarar que o Senhor está entrando dentro de você nesse momento e limpando as feridas. Aleluia! E quando esse homem está caindo, esse samaritano pega ele e leva ele numa hospedaria. E ali começa a cuidar dele. Sabe o que eu entendo? Que Deus, ele vai começar a cuidar das nossas feridas. Mas, para depois o processo continuar, quem vai cuidar das suas feridas vão ser pessoas. Deus até vai começar a curar, porque aqui o samaritano, ele está representando Jesus. Ele está falando de Jesus. Um homem que parou para nos limpar, um homem que parou para nos salvar. Sabe, eu não sei o que aconteceu com você no percurso da vida, mas aquilo que te fizeram não pode te matar. Aquilo que te fizeram não pode fazer você ficar uma mulher arruinada, uma mulher triste, uma mulher amarga. Quantas pessoas, quantas mulheres estão machucadas? Quantas mulheres estão feridas? E eu sempre falo isso no meio das mulheres que eu caminho. Quando você está ferida, você vai ferir. E as pessoas que você vai ferir, meu Deus, vai ser pessoas do lado, pessoas da sua casa, o seu marido, os seus filhos, porque você está machucada. Por isso que há um tempo onde Deus quer nos curar. Ele quer nos curar para nos dar um propósito. A palavra vai dizer que a sogra de Pedro está doente. E Jesus entra dentro da casa e cura ela. E na mesma hora ela começa a trabalhar, a fazer comida para eles. Sabe por quê? Porque a cura te dá um propósito. A cura não é a cura que Deus quer fazer em você, é para te dar um propósito. Essa dor, escute isso, mulher que está aí. Essa palavra é uma palavra encharcada do amor de Deus para tua vida. Essa dor não é para você morrer. Não morra da dor. Não pegue essa dor e faça dela a sua identidade. Essa dor não é para matar você. Meu Deus, eu sinto Deus aqui. Por muito tempo eu fiquei num lugar que não era meu. Por muito tempo eu fiquei num lugar, eu não saía deste lugar. Porque o abuso fez isso comigo. Então eu desconfiava de todo mundo. Então eu já estava blindada. Eu já ia com escudo já. Por quê? Porque os traumas que a gente carrega, as dores que a gente carrega do passado, ela vai atrapalhar o nosso presente. Não deixe isso acontecer dentro da sua casa. Não deixe os teus traumas gritar mais alto. Eu quero declarar que o Senhor vai começar hoje a limpar as feridas. E esse homem o samaritano pega esse homem que está no chão e leva para uma hospedaria. E ali ele começa um processo, ele começa a limpar. Só que olha só que interessante isso. Ele olha para o dono da hospedaria e diz assim: cuida dele para mim. Que coisa linda. Cuida dele para mim, porque quando eu voltar eu te pago tudo. Tudo aquilo que você gastou com ele. Sabe o que Jesus está chamando eu e você, mulher?
cuidar de pessoas. Sabe por quê? Porque um dia pessoas te machucaram, mas vão ser pessoas que vão te curar, porque o remédio continua sendo o mesmo, pessoas. Ei, perdoe se seu pai não foi aquele homem que proveu. Perdoe se seu pai, aquele que era te proteger, não te protegeu, mas abusou de você. Perdoe se a sua mãe não cuidou de você como você gostaria. Se perdoe se você não foi uma boa mãe. Se perdoe se você não foi uma boa filha. Eu sempre falo isso. Deus está nos dando a oportunidade de fazer tudo novo. Deus está nos dando a oportunidade de ser uma pessoa melhor dentro da nossa casa. Porque quando você está machucada, você vai machucar. Não tem outro jeito, você vai machucar. Por isso que você precisa, o quanto antes, ser curada. E hoje, nessa manhã, eu já acabo aqui. Nessa manhã, a palavra é curta, porque senão fica o vídeo muito comprido. Mas nessa manhã, eu quero declarar aquilo que fizeram com você. Não vai matar você, mas vai te fortalecer. E esse homem fica nessa hospedaria e o dono da hospedaria começa a cuidar desse homem. Deixe pessoas te cuidar. Comece de novo a acreditar em pessoas. A palavra ela é encharcada disso. Pessoas da mesa traíram Jesus. Pessoas da mesa negaram Jesus. Mas foi pessoas da mesa que trouxeram o evangelho até hoje. Foi pessoas da mesa que estavam lá em Atos falando de Jesus. Foi pessoas da mesa que trouxeram a igreja primitiva. Então será pessoas da mesa também que vão te curar. Não se feche, não se coloque num lugar sozinha, mas deixe esse acesso aberto. Coloque hoje as tuas feridas para Deus. Diz: Deus, me cura nessa área. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver amarga. Para de ser amarga dentro da sua casa. Abrace os seus filhos. Fale o quanto você ama eles. A gente foi tão machucada. A gente foi tão machucada no passado que a gente criou uma casca tão grande em nós que a gente não consegue nem abraçar, nem dizer eu te amo. Se permita, mulher. Se permita a ser curada nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro agora, Pai. E eu quero declarar, Senhor, que aonde há uma mulher ferida, machucada, coisas que colocaram dentro dela, Pai. Cura ela agora, Pai. Deus, começa o teu processo, que ela entenda que é melhor perdoar. Que ela entenda que é melhor ela perdoar para ela viver uma vida mais leve. Que ela perdoe, Pai, para o Senhor poder usar ela. Para que se cumpra o propósito, Senhor, na vida dela. Eu oro e declaro essa palavra sobre ela, Pai. Que ela não vai morrer neste lugar. Que o Senhor tem algo poderoso para fazer através dela. Usa ela, Pai, com poder e autoridade. Que essa dor que ela carregue, Pai, não seja para matá-la, mas seja para edificar outras pessoas. Que seja o testemunho dela. Que a nossa dor comece a virar testemunho na autoridade de Jesus. Amém e amém. Amém, meu povo, que o Senhor possa te abençoar. Pega essa palavra, medite nela hoje, escute a palavra de Deus. Gente, 15 minutos de palavra. Tem gente que diz assim: eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Tire um tempo para Deus, é isso que eu te aconselho nessa manhã. Tire um tempo para Deus curar as tuas feridas, para Deus falar com você no secreto. Eu te desafio a viver no secreto com Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te dê vigor. Que você possa ser um remédio para outras mulheres. Em nome de Jesus.